Nossa convidada de hoje é aqui de Campo Mourão, interior do Paraná. Ela tem 30 anos, é empresária, esposa, mãe e proprietária do ateliê Bela Moça, um espaço especializado em beleza. Oi, gente, eu sou a Ana, do Ana Podcast, e hoje eu tô super feliz porque nós estamos começando o nosso primeiro programa e eu já tenho uma convidada muito especial, uma amiga muito especial também, ficou meio repetitivo. Mas é a Nayara Magalhães. Bem-vinda, amiga. Obrigada, amiga. Estou muito feliz. E, na verdade, quem tá sentindo, se achando aqui sou eu. Capaz. Porque, né, sou a primeira convidada desse evento. Então, eu já quero convidar vocês, se inscrevam aqui no canal, já curtam esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito legal, muito enriquecedor e super inspirador. Principalmente para quem quer conhecer um pouquinho mais da trajetória da Nayara. E no meio dessa conversa, a minha trajetória também. E é isso, então vamos pro nosso bate-papo. E eu queria te perguntar, então, como que você começou nessa área? Então, assim, a minha primeira formação, né? A minha formação, na verdade, é na parte da saúde. Eu sou enfermeira, pra quem não sabe. E depois eu acabei entrando aos poucos nessa área da beleza. Na verdade, nunca foi um sonho, assim, foi algo que aconteceu mesmo. Eu sempre gostei muito de beleza e todo mundo falava pra mim, você tem que trabalhar nessa área. As pessoas viam e você ainda não. Eu acho que vai dar muito certo. Então, assim, quando a gente tinha algum evento da família, algum casamento de alguém ali, de algum amigo, normalmente eu maquiava todas as minhas amigas, sabe? Arrumava o cabelo. Naquela época até cabelo eu fazia. Nossa. Hoje em dia eu tenho muita aptidão pra cabelo. Mas a maquiagem eu sempre gostei muito, sempre assim, podia ver um pincel que eu queria comprar. E o mais doido de tudo isso é o que eu lembrei agora. Adivinha o que eu fazia antigamente? Eu já te contei? Acho que não. Ah, doce? Doce. Sim, eu sei. Eu sei. E assim, tem algumas coisinhas da sua trajetória que eu sei por ter me tornado também sua amiga. E por ver, às vezes, você compartilhando algumas coisas no seu Instagram, por exemplo. Mas eu penso que é legal a gente compartilhar, porque eu acredito que muitas pessoas não saibam. Às vezes as pessoas sabem de algo meio resumido. Sim. Pra falar bem a verdade, tem uma live no meu Instagram que eu fiz há pouco tempo, menos de um ano, assim, que eu conto um pouco mais da minha história, mas eu nunca tinha contado. Amiga, então vamos aproveitar esse momento. Sim, com certeza. E eu comecei na área da beleza junto com a enfermagem. Então, quando eu trabalhava na enfermagem, eu cuidava de dependente químico. Então, eu trabalhava em Mauá da Serra, que é uma cidade perto de Londrina. E foi, assim, meu primeiro emprego na enfermagem, né? Fora a parte de estágio, né? Então, já estagiei em hospital, né? Toda a parte de estágio da faculdade, né? E só que depois que me formei, eu comecei a trabalhar com a parte de dependente químico. Então, essa parte da psiquiatria, né? Da enfermagem, era algo, assim, que eu gostava, mas não era algo que me fazia pulsar. Sim. Primeiro porque eu era recém-casada, né? Então, eu ficava fora, né? Então, eu ficava pelo menos de 10 a 15 dias fora de casa, né? Eu ia pra lá e ficava lá. Aí era muito complicado isso, porque eu tinha minha casa, minhas coisinhas. Eu queria muito, né, poder aproveitar isso e não conseguia. E aí foi aonde eu comecei, porque daí eu ficava 15 dias aqui em Campo Mourão, né? E nesses 15 dias eu ficava em casa, assim... Sem o que fazer, assim, digamos exatamente, assim. sem o que fazer mesmo. Porque eu deixava meu trabalho lá e eu ficava... E era essa jornada do hospital em que você trabalhou. Isso, 15 dias de escala de trabalho no local e 15 dias você voltava pra sua casa. Eu até dormia lá na enfermagem, eu fazia plantões, tudo. E daí foi aí que eu comecei a pensar nessa possibilidade de maquiar, né? Como eu tinha bastante coisa, assim, eu tinha muita maquiagem, porque eu sempre tava comprando as coisas, sempre tava muito ligada em site, porque eu gostava realmente, eu me maquiava muito. E eu já tinha bastante, assim, produto. Tinha um acervo, né? Isso. Eu falei assim, por que não, né, investir num curso? Né? E nessa época,
Era mais ou menos... eu abri o ateliê, foi em outubro de 2014. Uhum. Isso era mais ou menos, tipo, maio Uhum. de 2014. Eu comecei a pensar nessa possibilidade e pensar no que eu faria. A princípio, eu comecei atendendo em casa. Foram poucos. Mas ainda não tinha logomarca, nada. Era não só, tinha... digamos, informal mesmo. Mas eu comecei atendendo em casa. Já fazia sobrancelha. Aprendi sozinha comigo mesma. Mas sobrancelha é uma coisa que você sempre arrasou, né, amiga? Sempre. Eu lembro que, assim, só fazendo um corte na história, desde que eu comecei a fazer minha sobrancelha com você, eu, assim, se algumas vezes nesses aí 7 anos eu fiz com outra pessoa, eu nem lembro, e com certeza foi porque você não tinha horário ou alguma coisa de desencontro, mas eu lembro que, assim, sempre foi um serviço que você fez muito bem desde o começo também, como a maquiagem. Eu sempre gostei muito de sobrancelha. Eu aprendi a tirar sobrancelha a partir de um momento em que eu comecei a corrigir a minha. Até o Jonathan lembra quando a gente começou a namorar que você tinha uma sobrancelha era toda bem fininha e era, sabe? torta. E daí foi aí que eu comecei a ajeitar, a querer deixar mais grossinha, um design diferente e tal. E naquela época eu não tinha muito curso de beleza. Aqui em Campo Mourão, pelo menos, assim, eu não conhecia muitos cursos de beleza, sabe? E eu queria um professor que já estivesse na área e que me desse um curso mais direcionado. Sim. Então, essa parte de sobrancelha eu já fazia. Eu lembro que na escola ainda, tipo, eu atendia. As meninas sentavam no meu colo e eu fazia sobrancelha. Na escola mesmo, né? Na escola mesmo, no intervalo do colégio. E... porque eu sempre gostei dessa veia mesmo da beleza, né? E daí, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade de ateliê, daí eu comecei mesmo atendendo em casa. Eu lembro uma vez, eu não lembro que evento em específico foi esse, mas eu lembro que eu atendi, assim, algumas clientes. Foi a primeira vez que eu atendi, tipo, mais de 2 clientes, entendeu? Na minha casa, no sofá da minha casa. E a minha mãe também tinha uma loja de roupa. Às vezes eu ia lá na loja da minha mãe atender. Nossa, eu nem lembrava disso. Que jeito, agora eu tô lembrando. Eu até tenho foto muito legal, porque assim, no sofá da sua casa. Aí quem vê aquelas poltronas incríveis que você tem hoje, que assim, obviamente são um investimento bem maior, que vem pela consequência de um tempo de trabalho. Talvez não saiba disso, né, amiga? Sim. Mas em casa mesmo, no sofá de casa, né? Então, No de uma sofá de forma casa. muito simples comparada ao que é hoje, né? Sim, nossa, muito. Tipo, sem luz, sem nada, né? Era na fé mesmo a maquiagem. E até eu lembro que eu não tinha, tipo, base pros tons das pessoas. Aí eu fazia a maquiagem, quando eu comecei em casa, eu pedia pra pessoa levar a base dela. Sim, porque aí não errava o tom, né? Aí o que eu fazia? Eu sempre tive, assim, pelo menos um bom senso. Se eu via que aquela base não ia dar muito certo, não ia ficar com um acabamento muito legal, aí eu misturava com alguns corretivos que eu tinha pra fazer uma textura ou um tom específico que eu queria. Porque até a cliente, né? A gente erra muito base, né? E eu acho assim, entrando nesse assunto de a gente erra muito pra gente aperfeiçoar o nosso trabalho, né? Certeza. Então, assim, é uma dedicação que eu não vou falar que é a prática, amiga, porque antes eu pensava assim, quanto mais você fizer uma atividade ou desempenhar aquela mesma função, você vai se tornar bom. Mas eu ouvi, se eu não me engano, foi o Pablo Marçal falar que a repetição de uma tarefa, de alguma coisa, não te torna especialista em nada. Então, assim, não é a repetição, né? Mas você tinha um feeling e você foi errando e corrigindo o seu erro. Você não foi só repetindo. Você percebia o erro e você mudava, melhorava, né? Com certeza. Até hoje, assim, né? Obviamente. A gente sempre tá aprendendo. Nessa época, eu lembro que eu consegui marcar um curso. Na verdade, foi assim, Deus encaixa muitas coisas, né? Sim. Depois a gente entende, né? Exatamente. Uma professora do sul do Brasil, nós estamos no sul, mas mais sul ainda. Eu não lembro qual cidade, se era Porto Alegre, que ela morava na época. Ela vinha para Campo Mourão para dar um curso. Nossa. E eu fui uma das primeiras alunas, assim, que se inscreveu. Que e daí legal. E no fim das contas, ela deu o curso no meu ateliê. Eu nem imaginava que eu ia ter um ateliê, sabe? E daí, nesse dia que eu fiz o curso em
novembro. E eu abri o ateliê um mês antes. Então, quando eu abri o ateliê, eu já maquiava, já atendia, já tinha clientes e eu não tinha curso ainda, né? Eu levei as coisas que eu tinha e ali eu comecei. Sim. Quando eu comecei, eu pensei na ideia de montar, né, uma salinha. E era uma salinha pequena, foi lá que eu te atendi pela primeira vez. Sim. Eu lembro muito desse dia. Era uma salinha mesmo. Sim, uma salinha. Não era um lugar enorme, com andares, igual é o Ateliê Bela Moça hoje, né? Era uma salinha mesmo. No início, quando eu comecei com uma sociedade. E no início, a gente tinha essa mente de só maquiar. Era um ateliê de maquiagem. De maquiagem, sim. Até porque o Bela Moça se chama Ateliê Bela Moça Make-up. Né? Hoje, que depois que a gente reformulou a nova logo, que a gente tirou o make-up, porque realmente era um ateliê de maquiagem. Mas daí a equipe foi crescendo, porque a pessoa ia lá fazer uma maquiagem, ela queria uma cabeleireira. Aí ela tava fazendo o cabelo, ela já queria fazer uma unha. E ali a gente foi agregando outros serviços. Aí com 8 meses de ateliê, minha sociedade não deu certo, a gente resolveu dividir, né, as coisas, e eu fui pra um outro local, que era lá na Rua Araruna. Isso. Aí fui pra um outro local. Que também, assim, já era maior, mas não era enorme. Foi aí que deu o estupim, assim, que eu realmente entendi. Amiga, eu posso só contar uma coisa que eu lembro também? Nesse seu primeiro ateliê, eu lembro que você começou a atender muita noiva. Em algum momento você... Eu não sei como, gente, era muita noiva naquele ateliê, porque eu tinha uma certa frequência, assim, eu ia sempre precisar de alguma maquiagem. E eu lembro que sempre tinha noiva. E a Nayara não tinha uma sala de noivas. E assim, eu não lembro desse conceito de sala de noivas, amiga. Eu vi isso no seu espaço. Né? Uma sala destinada pra noiva, pra pensar nas fotos e tal. E aí eu lembro que você tinha tipo um biombinho só pra noiva se trocar. Era alguma coisa nesse estilo de biombo pra noiva se trocar ali. Então, é uma evolução, assim, que é muito gostoso de ver, é muito legal. E eu imagino que muito gratificante pra você, mas que envolve muito suor. Mas aí eu lembro que quando você foi pra esse ateliê da Rua Araruna, você contava que ali você já ia ter um espacinho melhor pra recebê-las, um pouquinho maior. Porque às vezes o vestido da noiva não cabia ali pra elas se trocarem, pra elas se locomoverem e tal. Então eu achava, assim, tipo, muito legal isso, de você pensar nesse conforto pra elas, né? Nessa parte reservada também, né? Delas terem um espaço só pra elas. Sim. Nunca que eu imaginei que eu ia atender noivas. Isso... Eu também não, na Ana Brigadeiros. Nunca. Então, tipo, isso aconteceu, assim. Porque o que a gente fez? Quando a gente começou com a maquiagem aqui na cidade, a gente não tinha tantos maquiadores, né? Entendeu? E naquela época era muito comum você ter o cabeleireiro, né? Que fazia aquele tapinha na maquiagem. E a parte de maquiagem, assim, um profissional que fazia só maquiagem, que estudava só aquilo, não tinha muito, sabe? Então, eu comecei ali bem no comecinho mesmo, sabe? Né? Dessa profissão que ficou depois muito conhecida, muito famosa, né? E aí, amiga, eu até me pergunto, assim, se nós que éramos mais jovens e não tínhamos noção do potencial de cada segmento... Porque, assim, sempre existiram referências, sempre teve uma referência na área de confeitaria, na área de comunicação, na área da beleza, seja maquiagem, cabelo. Mas eu penso, será que nós não conhecíamos ou a gente realmente tinha escassez disso no mercado, né? Não sei se porque a gente é de uma região... a nossa cidade não é grande, né? Campo Mourão tem mais ou menos 100 mil habitantes. Então, a gente não tá falando de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. A gente tá falando de interior do Paraná, noroeste do Paraná. E eu também penso como você, porque as grandes referências que eu tenho na confeitaria, quando eu falo da Ana Brigadeiros, não são próximas a mim. Depois eu fui encontrando profissionais do estado, de estado vizinho. Mas era muito distante, era uma coisa muito distante. Então a gente meio que vai cavando, assim, né? Procurando o que fazer, onde aprender, né? A minha inspiração era YouTube. Sim. Eu assistia muitos vídeos de blogueira. Eu lembro que o nome Ateliê veio da Bruna Malheiros. Talvez você não conheça porque não é nem da tua área. Eu lembro desse nome, mas não é da minha área. É uma das blogueiras, tipo, Bruna Tavares. Sim, essa eu sei quem é. Sabe? Que tem as grandes linhas de maquiagem hoje. Boca Rosa. Boca Rosa, meu Deus, amo. Sim, então, eu seguia muito elas. Assim, a Boca Rosa, por exemplo, eu brinco sempre
pro Jonathan e falo assim, gente, eu assisti o primeiro Sim, eu lembro quando ela tinha, eu acho que era uma menina. beliche atrás, alguma coisa assim. Isso, e eu lembro que eu entrei ali no YouTube e assisti, tipo, não tinha quase nada de views. Eu falei, nossa, a menina é nova. E ali eu comecei assistindo ela. E eu lembro da Bruna Malheiros, porque eu lembro que ela tinha montado um ateliêzinho, tipo, uma sala, com uma cadeira. E aquilo me inspirou muito. E daí veio aonde veio o nome Ateliê, porque eu não conhecia esse nome, nem sabia que eu existia. acho, amiga, eu até comentei isso com você uma vez, porque aí eu chamo o Ateliê da Ana Brigadeiros, o espaço, inclusive, que é o espaço onde a gente tá gravando esse podcast, aqui é o escritório do Ateliê. E eu uso ateliê por conta da Nayara, porque o ateliê, pra mim, era por conta de costura. Minha avó era costureira, então o ateliê era ateliê de costura. E quando eu vi que você usou ateliê no Bela Moça, eu falava, gente, ateliê é um espaço onde se produz uma atividade que na minha mente era uma atividade manual. Porque costura era manual, maquiagem manual, fazer doces também era manual. Então, eu passei a chamar de ateliê aqui com uma inspiração, assim, do que você fez, sabe? Mas eu também não tinha visto ninguém na nossa área chamar. Hoje em dia, eu vejo muitos profissionais chamando. E aí, me vem à mente também, amiga, uma entrevista que eu vi uma vez da Anitta. Ela contou, assim, em relação ao trabalho dela com o funk, ela falou assim, que quando um profissional se destaca e cresce, ele abre o mercado, ele abre o caminho para os demais profissionais. E assim, claro, meu Deus, eu sempre falo, quem sou eu na fila do pão? Eu tenho muito que aprender, muito que crescer como pessoa, como profissional e espaço físico mesmo do meu negócio. Mas eu sempre penso isso, que por menor que seja, o espacinho onde você conquistou, o caminho que você já abriu, vai vir gente atrás. E isso não quer dizer que as pessoas estão te copiando ou te invejando. Vai acontecer também. Vai acontecer. Mas eu acredito que a gente inspira muito mais positivamente. E as pessoas que vêm conosco e nos passam também, tipo, óbvio, né? Mas assim, eu penso que é muito mais gente boa do que gente ruim ou com uma maldade no coração. Então, eu te falei tudo isso porque o caminho que você abriu pra mim foi de chamar ateliê. Porque eu não ia pensar isso. Eu ia falar assim, é uma cozinha, sei lá. Tipo, não fica tão bonito, tão legal. E é um trabalho que a gente faz com tanto... Eu falo a gente dos nossos trabalhos mesmo. A gente faz com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto empenho. Então, parece que ateliê deixa carinhoso. Eu tô no ateliê, passa aqui no ateliê, vamos marcar seu horário e tal. Eu acho muito lindo, assim. Eu sempre tive na minha mente, assim, que ateliê era realmente esse lugarzinho mais reservado. Eu não queria chamar de salão. Pra parecer que... porque salão... Por maior que seja hoje, né? Mas ele ainda não é um salão. Porque da minha mente, assim, eu vejo salão, aquelas várias cadeiras, uma do lado da outra, vários profissionais, um trabalhando ali junto com o outro. E o ateliê, ele tem os lugares reservados. Então, tem ali a sala de maquiagem, é fechada, você fica ali. Né? Você vai na sala de cabelo, você tá fechadinha ali. E assim por diante. Então, não é algo, né, tudo junto. Como eu vejo que é mais tradicional em salões, né? E eu penso que talvez a questão de você ter atingido tão bem esse público de noivas... Pode ter sido isso. Porque, amiga, eu sempre pensei assim, eu ainda não me casei, mas eu penso, no dia que eu for me casar, eu não quero que, assim, outras pessoas me vejam, por exemplo, antes do meu noivo ou dos meus convidados. Eu quero que eles sejam as primeiras pessoas a me ver. Claro que vão chegar, né, vai sair, vai entrar gente normal. Mas parece que, assim, a construção da noiva junto com outras pessoas perde o clima, perde o encanto. E a gente gritando e secador do outro, não sei o quê. Então, eu acho que perde. E aí, no ateliê, como você tem ali a sala... Fica tão aconchegante, tão reservado. Ela se sente assim, eu acho que como se fosse um atendimento personalizado, que é o que é. Então, acho que foi isso, assim, o seu destaque, né? Quando eu comecei, muita gente acha assim, nossa, mas como que você começou? Com que dinheiro você começou? Muita gente me pergunta isso. Eu tinha R$1.200. Um salário, assim, né? Se for pensar de hoje, ainda da época era eu ganhava na época da enfermagem R$1.800 por mês. Era um big salário, né? Era meu Deus, pra uma recém-formada, na carteira, R$1.800 por mês, meu Amiga, Deus. E não te cortando, mas já te cortando, como que você foi pra enfermagem, que a gente não falou? E isso é uma coisa que eu não sei mesmo. Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. E eu cheguei a fazer cursinhos pra tentar vestibular de medicina. Aí
Eu fiz um vestibular só de medicina. Eu não fiquei numa posição ruim até conseguir passar em vários outros cursos na faculdade federal. Mas eu não queria ir embora daqui, sabe? Eu sempre fui muito da minha família. Amiga, cada momento que a gente conversa mais, seja nesse momento agora ou antes, eu me identifico mais com você. Porque quando eu fui prestar vestibular, eu pensava na mesma coisa. Eu pensei, quais os cursos que tem na minha cidade e quais são na universidade pública? Porque meus pais não tinham condição de me mandar pra fora e eu não queria ficar longe deles. Por mais que eu goste muito de viajar, né, e tal, eu não queria, assim, ficar longe, sabe? Eu também não tinha essa opção. Até eu tinha conseguido, tipo, em Maringá, odontologia, na UEM. E assim, gente, é um cursão numa super universidade. Curso. E eu não quis, sabe? Eu não queria ficar longe mesmo da minha família. E, tipo, era Maringá. Sim, pertinho. Aqui. 100 quilômetros, nem isso, Sim, né? Acho que dá. nem isso. E eu não queria mesmo, não era opção pra mim. E aí eu fiquei e fiz enfermagem, que na área da saúde era o que eu tinha ali. Cursei a enfermagem, eu gostei muito da área. Aí, na enfermagem, eu descobri o que era ser enfermeiro, porque eu não sabia, né? Eu acho que muita gente, na verdade, a gente não entra na sabe. graduação muito cru, né, amiga? Eu lembro que a gente tinha... Isso é engraçado, mas tinha uma matéria... O nome dela é semiologia. Eu jurava não tenho ideia do que falava de sêmen, jurava. E é sobre o que fala? É sobre o cuidado. A semiologia ela é a base da enfermagem. É o cuidado com o ser humano. Então, a gente tinha semiologia do primeiro semestre até o último semestre da faculdade. E eu não sabia nem o que era. Sim. Então, assim, eu lembro que a primeira aula da faculdade foi semiologia. Sim. Amiga. E a gente ficou todo assim, ó. Tipo, ninguém da sala sabia o que era. O que a professora vai falar nesse primeiro dia de aula? Mas, olha, com essa história também, eu tô puxando aqui pra eu identificar coisas iguais, assim, que a gente... Não iguais, né? Parecidas. Mas quando eu entrei na graduação, eu cursei Turismo e Meio Ambiente, acabei não falando isso, aqui na Unespar, em Campo Mourão mesmo. E eu, assim, acho que eu fui influenciada pelo meu namorado, que ele cursou esse mesmo curso. E eu tenho uma tia que é professora de geografia. E essa tia, ela me influenciou em diversas coisas. E é ela, a minha tia, que me ensinou a fazer brigadeiro, amiga. É essa tia. Então, assim, a minha tia sempre tinha mapa-mundi, livro de história. E eu achava tão legal ela contando aquelas coisas. E às vezes ela viajava e eu achava muito legal. Então eu pensei, bom, eu acho muito legal essas coisas que a minha tia sabe, o que ela entende, as coisas que ela tem. E basicamente o turismo pra mim era um mapa-mundi da minha tia, entendeu? Eu não tinha viajado muito até então. E aí, enfim, acabei optando por fazer essa graduação. E eu lembro que eu me apaixonei, assim, tanto que pra mim depois sair da minha área de formação foi bem difícil. Mas lá no primeiro estágio que eu fiz, que foi numa empresa aqui de Campo Mourão também, que chama Daiane Tour. Essa agência tem aqui em Campo Mourão ainda até hoje. E foi lá com a Antônia a minha primeira oportunidade de trabalhar na área. E eu lembro que quando eu comecei a fazer reserva de aéreo, a gente fala o nome do passageiro. E a gente não pode falar Nayara Magalhães, porque a gente não sabe se Nayara é com I, com Y, e não pode ter erro. Quando você compra um bilhete aéreo, você tem que colocar o nome do passageiro exatamente igual no documento, porque senão a companhia não deixa ele embarcar. Você até emite, mas na hora do embarque, a companhia ali não vai deixar o passageiro embarcar. E eu falava no telefone ali os nomes, ou escrevia com as pessoas, e no momento em que eu ligava, ela ouviu, né, que eu tava falando o nome, e ela, Ana, não pode, você tem que falar o alfabeto fonético. E eu assim... sim, não. E eu morrendo de vergonha, porque como que eu ia falar que eu não sabia o que era isso? E nessa altura, eu tava no 3º ano da graduação, porque a minha graduação era anual, não era semestral, era anual. Eu, no 3º ano da graduação, eu não sabia o que era alfabeto fonético. Amiga do céu, eu fiquei tipo com assim, tanta uma base, vergonha. né? Era Um fundamento. básico pro turismo em geral, hotelaria, aviação, sabe? Eu fiquei, assim, muito envergonhada. E ela me chamou a atenção, e aí eu cheguei no outro dia na faculdade e eu falei pros professores, como assim? A gente sai pro mercado de trabalho passando vergonha, porque vocês não ensinam o básico. Revoltada, amiga, revoltada. E aí, olha, eu lembro que alguma professora falou que essa coisa do alfabeto fonético tinha que ter sido explicada em alguma disciplina, que hoje eu já não lembro qual era, mas não foi.
E eu assim, e a gente passando vergonha no mercado de trabalho. Porque aqui na nossa cidade, amiga, tem poucos estabelecimentos, poucas empresas que são voltadas pro turismo. Então, assim, quem conseguiu um estágio na área, remunerado ou não, meu Deus, tirava sorte grande, entendeu? Porque eram poucos hotéis, poucas agências, poucas empresas que recebiam. Campo Mourão não é turístico, não, né? Então, a gente tem forte tem aqui turismo de negócios e eventos, que é Uhum. até a área que a gente trabalha. Então eu sempre falo, eu não saí dos eventos. Tipo, como eu forneço doce pra eventos, eu sinto ali que eu tô no turismo ainda, sabe? Mas eu lembro que eu fiquei revoltada. Então eu te entendo com essa coisa da semiologia. Ai, gente. É exatamente isso. Mas assim, eu amei cursar enfermagem, mas quando eu tava no último ano da faculdade, eu realmente não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Clássico, né? Eu falei, gente, eu não quero hospital, não é pra mim. Eu quero cuidar de pessoas. Eu lembro que eu tinha muito na minha mente. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero tocar pessoas. Isso eu sabia. Sim. Só sabia o que eu ia fazer, sabe? Quando eu fui pra clínica, né, que eu cliniquei lá mesmo, aí eu vi que realmente eu gostava de trabalhar com pessoas. E daí foi onde veio a maquiagem, que eu lembro que na minha mente eu fazia muita confusão. Eu falava, Deus, mas será que esse é meu propósito? Será que eu não tô fugindo? Porque eu fui direcionada a trabalhar, fazer enfermagem, né? É uma profissão tão bonita, né? Que ajuda tantas pessoas, né? Por mais que seja um trabalho, mas, gente, o enfermeiro, ele tá ali na hora mais difícil da pessoa. Ou até na hora mais feliz, né? Quando se trata de uma maternidade. Exatamente. Então, assim, eu falava, meu Deus, né? Será que eu tô indo ao contrário daquilo que às vezes eu fui chamada pra fazer, né? E eu sempre tive muito isso. Eu preciso entender qual é o meu propósito, porque senão eu não consigo, sabe? Desenvolver. Trava. E aos poucos, assim, eu fui entendendo que eu tinha um propósito ali em cuidar de pessoas, em amar pessoas fazendo uma maquiagem, fazendo uma sobrancelha. E eu sei que muitas pessoas que já foram atendidas por mim, eu já atendi muita gente nessa cidade, muita gente. E de fora da cidade também. E de fora, muita gente também. Essa parte realmente do turismo. Se bem que eu nunca tinha ouvido falar desse termo, amiga. Turismo de eventos. É o nosso trabalho, quando envolve eventos. Formatura, casamento, evento de negócios. Então, Coamo, por exemplo, empresas que a gente tem grande aqui na cidade, movimentam o setor de uma forma, assim, muito expressiva. Legal. Muito então, expressiva. Porque o ateliê, assim, fins de semana, né? Agora o evento tá começando a voltar por conta da pandemia, né? Mas, assim, quinta, sexta e sábado evento. Lotado. E o ateliê sempre levou essa parte da maquiagem, da produção visual, do cabelo, né? Da escova, do penteado, como carro-chefe, né? Então, a gente recebe muita gente, tipo, do Brasil inteiro, assim, muita gente mesmo. Às vezes a gente atende fechado para pessoas que não são da cidade, né? E tem a questão também das universidades, né, amiga? Nós somos considerados uma cidade universitária. Então, a gente tem universidade federal, universidade estadual, a gente tem universidades particulares e todas muito boas. Então, a gente tem pessoas do país inteiro que vêm estudar aqui. E essas pessoas vão se formar, a família vai vir visitar. E aí, a gente consegue atender essas pessoas também, né? Sim, o ateliê, eu falo assim, nós, quando começamos, eu não tinha grandes concorrentes em relação à maquiagem específica, né? Que era maquiagem de evento, maquiagem de formatura, uma maquiagem mais resistente, porque realmente existia salões de cabeleireiro. Então, assim, mas, né, queira ou não queira, as pessoas visualizavam aquilo como um salão. Então, assim, eu tinha grandes concorrentes, né? Tenho até hoje pessoas que estão aí na área, né, há muitos anos. Então, assim, os clientes que eu, né, venho trazendo nesses últimos 7 anos, né, de ateliê, foram clientes realmente muito novos e clientes novos na cidade. Eu atendo muita gente que fala assim, eu era de outra cidade, pesquisei um salão aqui e encontrei vocês. Porque realmente tem muita gente da cidade que já tem aquela tradição do salão de beleza que ela vai há muitos anos, né? E realmente esses clientes
que normalmente tem essa tradição de, Aham. né, outros salões que Aham. são muito bons aqui na Sim, cidade, aham. realmente não é tanto o público que Do frequenta o ateliê. Aham. Porque é um salão mais jovem, Aham. mais o pessoal, até a nossa logo, né, antes, agora a gente deu uma reformulada, a gente Que até linda. colocou isso, que a logo do ateliê, ela vinha pra mostrar um novo ciclo, que é, né, Aham. agora a gente já tá nos 30, né? Sim. Quando eu comecei, tinha 23 anos, então, Aham. né, a gente era tudo muito Sim. menina, né, Aham. muito... Então, assim, a logo era cor-de-rosazinha, Aham. né, cheia de curvas mais Sim. arredondadas, era uma Aham. coisa mais, assim, né, Fofinha, assim, de menininha, né? isso, é. Aham. E hoje a gente já começou, Sim. eu falo que a logo tá evoluindo junto com a gente, sabe? Sim. Quem é a Nayara? Nos momentos em que você esquece, eu sei que é difícil desassociar, né? Uhum. Mas quando não tem ateliê Bela Moça, quando você tá em casa, num dia de folga, que eu sei que é raro, mas acontece. Como que é você em casa, você com você mesma, com seu esposo, com a sua filha, com seus amigos, o que você gosta de fazer? Essa pergunta é ótima, porque por um tempo eu não conseguia entender quem era muito a Nayara, não. Aham. Acho que no início, assim, da empresa eu não conseguia, Aham. sabe? Eu queria tanto Sim. me dedicar naquilo Aham. que eu acho que eu não conseguia Você mesmo. se deixava de lado, talvez. Muito, Uhum. muito. De uns 2 anos pra cá, Aham. que eu comecei a ter mais maturidade psicológica mesmo, Aham. né, em relação a tudo isso. Uhum. Hoje eu vejo que eu tenho caminhado pra conseguir ser a Nayara, né, que eu sempre fui. Sim. Porque uma das coisas que a gente, né, não falou aqui ainda, mas a parte de mídia social, de estar na rede social, Uhum. de aparecer com o meu rosto na rede social, né, de estar muito presente, isso eu venho carregando, né, nesses Aham. últimos anos. E eu descobri que a melhor Nayara que existe, na verdade, né? A maior Nayara que Aham. existe é a Nayara que não está na frente, Aham. né, das câmeras. Das câmeras. Não é a Nayara do Instagram, né? A Aham. nossa vida é muito, muito mais. Sim. Então, assim, eu amo ficar em casa, Aham. botar meu pijama, meu roupão Aham. quentinho, porque Sim, eu sou frienta. ela ama mesmo, gente, o roupão. Eu vivo com esse roupão, entendeu? Eu amo. Quem amo. segue ela no Instagram com Já me certeza viu sabe com o roupão. roupão que a gente tá falando. E eu desconstruí isso, porque antes, meu Deus, jamais, como que eu vou aparecer de roupão? Aham. Você tá doido na internet? Não, Sim. nossa. E hoje, entendeu? É você, né? Exato. Então, assim, eu amo meu sofá, eu amo acordar no domingo de manhã e dar uma ajeitadinha na casa, passar um paninho, dar sabe aquela lambida? Aham. Pra casa ficar assim, limpinha, cheirosa, Aham. pra gente bagunçar. Sim. Amo ter os nossos momentos depois das 19, das 20, que a gente brinca. O que a gente vai assistir? Aham. Dr. Doctor, que é o The Good Doctor, sabe? Sei. Fala Dr. Doctor, Masterchef, Aham. Bake Off, Aham. esse tipo de coisa que, né, Que a você gente gosta de ver. a gente gosta de assistir. Ai, vamos sentar na cama e comer uma barra de chocolate. Aham. É isso, sabe? Tá ali com a Lívia, Aham. né? Com o Jonathan, com o Alfredo. Ah, seu cachorrinho, ela tem um cachorrinho lindo, que ela Lindo, ama de paixão. Meu filho mais Eu novo. tenho a Sofia também, né, amiga? Ai, que linda, né, amiga? Só é um pouco mais bagunceira e mal educada, né, que o Alfredo. Ela é... Não, mas o Alfredo também. O bichinho é... Amiga, mas o Alfredo, gente, é desse tamanho. A Sofia, ela tem uns 23 quilos e ela é forte. Mas ela é muito Ela forte. tem 23 quilos? Sim, amiga, O ela é um Alfredo touro. não tem nem 2 Ela quilos. vive os veterinários mandando ela fazer regime. Agora ela tá com o tendão da pata rompendo. Ai, gente, enfim. Quem não gosta de cachorro não vai entender esse assunto. Então, vamos voltar aqui, né? Enfim, aí... essa sou eu, assim. Eu amo. Hoje eu tenho visto isso em mim, assim, que eu amo muito a natureza. Aham. Eu amo ficar olhando pro nada. Uhum. Sabe, assim? Contemplando mesmo. O pôr do sol, pra mim, é uma das Incrível. coisas que me
reabastece. Eu amo Amiga, demais. Então, tem um pôr do sol que me marcou. Eu vou te cortar, posso pra contar? Claro. Porque, gente, eu sou formada em turismo, amo viajar. Eu deixei de viajar um tempo porque juntou pandemia e a minha trajetória de só empreender na Ana Brigadeiros. Mas era uma coisa que eu queria ter retomado esse ano e aí com a pandemia, né? Inclusive, Enfim, mas eu e a Nayara, tá prometido anos, a essa gente viagem. fala de viajar junto. Anos a gente fala. Uhum. E, amiga, teve um pôr do sol, eu tava em Porto, em Portugal, e tem, eu não vou lembrar o nome do lugar, mas é como se fosse um forte. É um forte, sabe, gente? Forte, assim, que tem perto do mar. Gente, coisa mais linda do mundo. Só de lembrar, assim, me arrepia, porque lindo, lindo. E eu, assim, eu lembro que nesse momento eu parei pra de fato observar o pôr do sol. E eu pensei, gente, que coisa mais linda, como que eu não tinha visto isso? E é uma coisa, amiga, que eu penso que Deus deixou pra gente, que às vezes nessa correria, nessa loucura, a gente não vê. E a natureza tá ali pra ser contemplada mesmo, né? E assim, amiga, eu lembrei disso. E aí eu tô deixando registrado aqui que essa nossa viagem pra sabe lá Deus onde, que não vai ser no Brasil, que a gente é muito chique. Claro, é internacional. A gente parcela 12 vezes no cartão. Com certeza, sempre parceladinho. Mas a gente vai. Amiga, a CVC, que foi uma agência que eu trabalhei, que eu amo de paixão, eles têm um vale viagem, que você pode comprar e presentear alguém, e a pessoa troca esse valor por alguma coisa, hotel, passagem, o que quiser. Fica a dica aí, gente. E eles têm um cartão, que eu não vou lembrar se é o vale viagem, mas pra mim que é um outro produto, que você pode ir reabastecendo mensalmente. Que legal. É muito legal, a gente vendia muito isso lá. Eu acredito que ainda tem. Você vai colocando tipo um crédito, como se fosse uma poupança. E aí, a hora que você tem um valor lá, você Partiu. troca pela viagem, sabe? Muito massa. A gente tem que fazer um desse. Ai, vai ser muito legal. É isso. Já me peguei, assim, olhando pra uma árvore, assim. Entendeu? Eu amo ver isso. Eu tenho buscado muito ver... além da correria, sabe? Aquele momento que você para pra reparar algo que você nunca tinha reparado antes. E é isso que, com certeza, me define muito, assim. É o que eu mais amo fazer, assim. E esses momentos não tem preço. Impagáveis. Tipo assim, não tem visibilidade nenhuma que paga. Até a questão da visibilidade, assim, sabe, assim, eu tenho, já parei, assim, de trabalhar com essa questão mais de influencer já há um bom tempo, já mais um ano e meio, mais ou menos. Então, assim, não eu brinco, assim, que até a maquiagem, quando eu faço uma maquiagem, assim, eu até estranho, porque não tem mais esse costume de estar sempre, sabe? Porque eu gosto dessa simplicidade, sabe? Eu gosto dessa simplicidade mesmo, de acordar de manhã, de lavar o cabelo e ficar com ele natural, sabe? Assim, porque o mundo, ele traz um padrão muito, né? Certinho, muito arrumadinho. E eu gosto muito, assim, de conseguir desconstruir um pouco disso, sabe? Sim. E eu acho que é legal falar sobre isso, né, amiga? Porque... por mais que você trabalhe com beleza, isso não te define ou determina, né? Você tem os momentos em que você não vai estar maquiada, não vai estar com o cabelo escovado, que você vai estar de pijama, de roupão e tal. E é normal, todo mundo tem esses momentos. A gente cuida um pouco mais da nossa produção pra um momento especial, né? Pra um momento em que a gente quer estar mais bonita ali pra uma situação ou pros convidados de algum evento, alguma coisa assim. Mas eu acho normal, ninguém tem tempo de fazer uma produção visual todo dia pra viver, né? Acordar, escovar cabelo e fazer uma super maquiagem. Então eu acho bem legal. O ateliê, ele sempre teve esse carro-chefe da produção visual, mas depois com a pandemia, então nos últimos 2 anos, assim... o ateliê, ele mudou muito. Eu acho que mudou também por conta dessa maturidade que, né, a gente vai tendo. E vem trazendo muito essa questão da valorização da beleza da mulher, né? De uma beleza natural. De uma beleza... né? Isso, daquilo, de cuidado, entendeu? Com a sua beleza. E não de transformação da sua beleza, mas de cuidado com a sua beleza. A gente traz muito isso. Em todos os aspectos. Então, assim, o ateliê, ele é conhecido nos cílios, por exemplo, por um cílio mais natural, mais leve, né, na extensão. É conhecida na sobrancelha por uma sobrancelha que traz mais reconstrução, que preserva mais os pelinhos, né?
Então, o lash lifting, né, amiga? Que eu fiz e gostei muito. Porque é o nossos cílios, que ele só é assim. É aquela coisa de realçado, valorizado. Eu achei muito legal essa técnica. Né, ele trata os cílios. Então, assim, hoje a gente tem muito isso, sabe? O tratamento do cabelo e não o alisamento dele. Então, assim, né? Porque a gente hoje acho que tem vindo muito isso, né? A questão da mulher se amar do jeito que ela é. E nisso a gente consegue cuidar da beleza como ela é, né? Amiga, outra coisa que eu pensei em te perguntar, a gente até falou um pouquinho, assim, de controlar as coisas e tal, em relação à crítica. Porque às vezes as pessoas, elas não nos conhecem, não conhecem nosso trabalho, não conhecem nossa trajetória, não sabem o quanto de problema a gente enfrenta, assim, de noite sem dormir, de ficar sem almoçar, sem ir no banheiro. E problemas assim, eu lembro de uma situação em que você tinha uma noiva e acabou a luz. Eu lembro de uma situação assim, eu já passei por situações assim aqui de fazer... Gente, eu já fiz brigadeiro à luz de velas. Romântico. Olha, gente, céu, e sem funcionário, que na época, assim, eu fiquei totalmente na mão. Foi assim, uma noite assustadora. Eu tinha 15 anos gigante pra entregar. Foi terrível. E assim, às vezes vem uma crítica de pode ser até alguma coisa que a gente errou. Mas às vezes a gente enfrentou tantas situações, tantos problemas pra entregar ou pra atender daquela forma. E as pessoas não têm noção, não têm obrigação de saber. Mas às vezes eu acho que falta um pouquinho de empatia. Como que você lida com isso? Como que você manobra, contorna ou digere essas situações? É legal isso, porque não é fácil, né? Normalmente a gente tende a ficar muito mal. Nossa. Quando muito. Você batalha muito por algo e alguém que, tipo, chegou não ontem. Viu nada. Eu já, né, ouvi uma frase que é muito conhecida, não vou falar ela certinho, porque eu não lembro como que era, mas assim, que por detrás de alguém, né, que tem sucesso em alguma coisa, tem uma história enorme ali, né? Ninguém surge do nada, né? Eu posso te cortar um segundo pra falar uma frase que eu tô separando que em vários momentos eu achei que cabia. Não vou lembrar quem falou. Eu acho que foi o Paulo Musi. Ele é um médico maravilhoso. Ele, se eu não me engano, foi ele. Sorte é quando o preparo encontra oportunidade. Então, às vezes, a pessoa acha que é sorte, né? Que é muito fácil e, na verdade, não. E essa questão da crítica, por um tempo também, eu sofri muito. Hoje em dia, eu brinco que a Angelis me ensinou isso. Sofra 5 minutos. Levanta a cabeça e bora, entendeu? Ela falou sobre isso comigo também. A Angelis, gente, ela foi nossa coach e ela ainda nos ajuda. Me ajuda muito. E é bem isso mesmo. A gente tem que, tipo assim, sofrer por 5 minutinhos. Tem que chamar a Angelis aqui. Tenho que chamar a Angelis. Já fica esse convite. Eu quero você aqui nessa mesinha desse podcast, porque eu tenho certeza que seria uma conversa também muito produtiva. Nossa, e muito inspiradora. E, assim... Eu acho que até de ativação, né, amiga? Não é só motivar, é ativar mesmo alguma coisa que alguém precise. Eu realmente faço isso, assim. Eu sofro aquele momento, porque não é fácil, né? Não é fácil, às vezes, você levar uma crítica, por mais que você esteja errado. Sim. Mas hoje eu consigo enxergar isso como oportunidade. É muito louco isso, né? Sim. Você leva, às vezes, um tapa na cara e eu enxergo muito aquele tapa na cara como oportunidade. Você vira a situação. Como oportunidade de fazer melhor e melhorar exatamente naquilo. Sim, concordo totalmente. Nossa, eu tenho... Meu Deus, tem muita coisa, assim, que aconteceu dessa forma comigo. Sim. Que eu... Na hora ali, eu fiquei arrasada. Sim. E, sabe, você quer justificar, né? Não porque não sei o que é. Mas depois eu parei e pensei, falei, não. Tudo bem, né? Eu errei. Ou eu posso ter errado. Realmente, eu podia ter feito melhor. Sim. O que eu posso fazer pra isso nunca mais acontecer? Até porque, amiga, eu acho que tem essa questão que eu também me identifico com você, de ser muito de querer abraçar, centralizar tudo e proteger quem tá junto com você, que eu também tenho isso na Ana Brigadeiros. E eu sou assim, no momento em que as coisas fogem do meu controle, eu fico por dentro desesperada. Só que por fora eu finjo controle. Eu sempre penso, agora eu preciso resolver.
Agora eu preciso resolver. O que eu vou fazer? Depois a gente Mas, amiga, sora depois, pras amigas. Nossa, você sabe, eu me martirizo, eu arrasto aquilo ali por muito tempo. Muitos áudios. E eu tento aprender... muitos áudios, meu Deus. Eu tento aprender, eu tento melhorar, mas o meu problema tá em dizer não, que é uma coisa que a Angelis me ajudou, mas ainda não consegui vencer. É o problema da Mas Ana, em nome gente. de Jesus será vencida. Então, assim, às vezes eu não quero dizer não, eu digo sim, eu sei que não vai ter como, e depois eu fico aqui, viro noites e tal, né? E depois sou eu mesmo que tenho que resolver aquilo. E eu penso, eu que tenho que resolver, porque eu assumi esse compromisso. Mas, assim, eu tenho aprendido a dizer não. E aí, como o meu trabalho na Ana Brigadeiros é artesanal, às vezes é muito difícil, porque eu sei que a gente não tem como atender. E aí vem aquele cliente super querido que compra comigo, tipo, há 7 anos. E o mais doido é que a gente não pode atender. Mas se a gente fala assim... A gente atende e coloca ali, por Sim. mais que não tenha nem Sim. forças para aquilo, Sim. a qualidade Exato. da mesma forma. Exato. Né? Exato. Porque a gente não... Eu vejo muitos profissionais que às vezes não se importam ali com a qualidade. Por exemplo, na minha área. Nossa! Meu Deus! Eu tenho 15 pessoas para atender. Mas para atender com 1 hora, para ouvir a pessoa, para entender se alguma coisa der errado, eu conseguir tirar, fazer de novo. Para eu atender com qualidade, ao meu ver, eu preciso de 1 hora. Sim. Mas eu poderia atender em 40 minutos. Ou eu poderia atender em 30 minutos. Então eu poderia dobrar a minha agenda. Dobrar o meu faturamento. Mas isso pra mim nem está em questão. Sim. Entendeu? Então, assim... Mas às vezes a gente faz, né, amiga? E não é pelo dinheiro. É porque a gente quer atender o nosso cliente. A gente quer satisfazer o pedido dele, muitas vezes, assim, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Hoje eu consigo entender melhor. Uma das coisas que é muito difícil escutar... que a gente escuta, não tem jeito, porque a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Sim. É escutar assim, ficou conhecida, agora, entendeu? Não precisa mais da gente. E, gente, às vezes a gente chega a chorar, né, amiga? Porque eu ainda tô nessa fase que eu choro. Ou tipo assim, nossa, me dói demais falar não. Outra coisa que também a gente escuta muito, tipo assim, nem tem horário mais. Tipo, nem vou ligar pra pedir o brigadeiro. Como se a gente não ter horário ou não poder atender significasse que a gente fosse estar defeito. Dormindo com as pernas pra cima. Sabe? E isso nunca é por isso. Difícil, meu Deus. Amiga, eu tava conversando com a Nicole enquanto ela fazia minha maquiagem, que eu me arrumei lá no Ateliê Bela Moça hoje. Eu tava falando pra ela, Nicole, eu parei, depois que eu fiquei só com a Ana Brigadeiros, em 2 momentos. O primeiro momento foi no início da pandemia, que todo mundo teve que parar. O segundo momento foi recentemente, que a nossa cidade estava com muitos casos e a cidade parou de novo e eu parei por um final de semana. E aí agora, que a gente tá em setembro, tem o feriado da Independência, né, dia 7, a gente vai fazer um recessinho. A primeira vez, gente. Brigadeiros, a não primeira vai ter, vez. entendeu? E aí, assim, a gente avisou os clientes, a gente postou. E mesmo assim, vem pedidos de última hora e pedidos de clientes muito queridos, que eu sei que com a correria do dia a dia não tem como ver, às vezes passa batido. Mas, gente, é tão difícil, me dói muito o coração. Mas, infelizmente, é o que você falou, a gente quer abraçar, mas a gente não consegue. Não consegue. Amiga, eu te peguei 19h14, agora são 21h26. Faz 2 horas, então, que a gente tá aqui. E com certeza eu gostaria de ficar por muito mais tempo. Nossa, eu acho que esse assunto, assim... Nossa, amiga, renderia muito mais. Eu espero que as pessoas gostem, que vocês gostem do que a gente conversou. Quero pedir, então, para que vocês curtam esse vídeo. Coloquem nos comentários aqui embaixo o que mais vocês querem saber sobre a Nayara. Que curiosidades surgiram a partir desse vídeo sobre ela, sobre mim também. E coloquem aqui pra mim quem mais vocês querem ver aqui no podcast, que eu tenho certeza que aqui em Campo Mourão, na nossa região e sabe lá mais onde, né? Mas aqui na nossa cidade a gente tem muitas pessoas bacanas que eu gostaria de conversar. Então coloquem nos comentários pra que eu faça uma listinha e vá entrando em contato com essas pessoas. E, amiga, agora eu quero, assim, te entregar uma lembrancinha mesmo. Só como forma de agradecimento, tá? Por mais uma vez, quero dizer, né, você ter topado participar aí desse programa piloto, uma cobaia praticamente, mas que eu acho, assim, que vai ser um programa muito legal pra quem estiver assistindo, então eu vou te entregar uma lembrancinha,
que eu preparei com todo amor e carinho do mundo. Ai, que bonitinho. É 2 lembrancinhas, Nossa, amiga. Gente. Uma aqui, patrocínio Ana Brigadeiros. E essa outra lembrancinha que é do podcast mesmo. Mentira. Do Ana Podcast. Aff, Juro, amiga. Dele, amo. Que lindo. Que linda essa caixinha. Uma fofurinha, né? Deixa eu ver esse. Nossa, vai pra minha... Nossa! Tem meu nome! Sim, amiga, tem seu nome! Tem meu nome! Nossa, ficou muito lindo! Espero que você o use e que você lembre desse momento que, com certeza, pra mim, vai ficar guardado no meu coração. Um momento muito especial que agora eu não consigo mais ficar falando, senão eu vou chorar, amiga. Porque é muito significativo mesmo você estar aqui comigo. Não que eu estar aqui, mas eu sei que é começar. Começar o projeto e ser você que metida, né? Não, calma. Não, amigo, os dois. Começar esse projeto e ter você aqui comigo. Porque eu entendo, pra mim, é um incentivo, sabe? Da sua parte, do Jonathan também. Jonathan, é nóis, valeu, amigo. Você é foda. Me incentivou muito também, gente, que é o nosso videomaker, editor, produtor, diretor, tudo com or. E meu marido. E marido da Nayara. Esqueci desse detalhe importantíssimo. Exatamente. Ai, amiga, mas é isso. Muito, muito obrigada, tá? E até a próxima, porque eu tenho certeza que você vai voltar. Eu quero pedir, Nay, pra você deixar uma mensagem. Eu vejo o Joel J fazendo isso, é um podcast que eu gosto muito de assistir. E ele sempre fala assim, se você pudesse deixar uma última mensagem pra humanidade, o que você falaria? Alguma frase ou alguma mensagem mesmo que você pudesse passar pras pessoas? Eu acho que a gente precisa se dedicar, né, por aquilo que a gente acredita. Mas que a gente não pode esquecer de quem a gente é, né? Eu acho que essa jornada como empreendedora me trouxe muito isso e eu tenho aprendido muito isso. E a gente falou sobre isso até, né? Que antes vem a gente precisa ser quem a gente é. Pra depois ser quem a gente deseja ser, né? Então, com certeza, eu acho que seria essa a minha mensagem, assim. Pra gente, primeiro, entender quem a gente é, sabe? Ter essa maturidade mesmo, né? Do que a gente é, do que a gente acredita. Pra daí, sim, a gente ir atrás daquilo que a gente deseja, né? E tudo com muita consciência, né? Saber que os processos não são do dia pra noite, né? Isso não existe. Isso não existe. Concordo totalmente. Não existe, não adianta, né? A Nayara de 7 anos atrás que iniciou na beleza era uma, a Nayara de hoje é outra, a Nayara daqui 7 anos vai ser outra. Então, as coisas não acontecem do dia pra noite. E que a gente acredite nesse processo e viva esse processo com... Não com uma naturalidade, porque obviamente aquilo que você precisa focar, você tem que se dedicar muito e, né, aquilo vai levar algo de você. Mas que a gente leve isso tudo como ensinamento, né? Isso faz parte da vida e que a gente seja grato por tudo isso. É sempre um aprendizado, sempre evolução, né, amiga? Então, errou, faz de novo e faz certo. Porque e gratidão, o erro ensina, né? Pelo erro. Porque sim. foi o erro que fez você fazer algo muito bom. Concordo depois, né? Totalmente. Então, assim, essa parte da gratidão é muito importante. E não reclamar, sabe? Ter esse processo, essa cabeça no lugar de que sim, você pode ser você e você pode conquistar aquilo que você almeja sendo você, né? Você não precisa ser outra pessoa. Ai, amiga, obrigada. Só posso te agradecer. De novo. Eu que agradeço muito, muito. Amei muito falar. Teve muitas coisas bom. aqui que eu nunca falei. Sim, é verdade. Eu não sabia de algumas coisas. Nunca falei em lugar nenhum. Sim. E assim, gente, a Nayara com certeza tem muito mais coisa pra falar, muito mais história pra compartilhar. Tanto da trajetória dela como empresária, quanto da vida pessoal mesmo, como mãe, esposa, como pessoa, sabe? Mas a gente vai com certeza ter uma próxima oportunidade pra isso. Beleza, muito obrigada. Pode me chamar que eu venho. E eu tô com fome, vamos comer. Vamos, pizza. agora a gente vai comer.
Gente, eu quero pedir que vocês também nos acompanhem no Instagram, além de se inscrever no canal, deixar o comentário de vocês aqui pra gente saber se vocês gostaram desse vídeo, quem mais vocês querem ver aqui. Vai lá no nosso Instagram, que é o Ana Podcast, e comenta também lá quem vocês querem ver por aqui. E é lá no nosso Instagram que eu vou divulgar quem serão os nossos próximos convidados. Então segue lá e se inscreve aqui no canal pra você não perder nada.